Vamos ao teorema de Euler agora? Então veja só, o teorema de Euler não exige que o P seja primo. Então eu vou trocar aqui por um N, já que a gente costuma usar P mais para número primo, né? Então N, tiro a hipótese de ser primo, não precisa ser primo, mas ainda continua exigindo o ser primo relativo, né? O A com ele, e aqui agora vai ser N. Só que agora eu faço uma pergunta para vocês. E o expoente aqui? É N menos 1 também? Vocês acham? O que vocês chutariam aqui? Qual é a sugestão? Qual é a suposição de vocês? Você acha que eu vou escrever aqui N menos 1 ou deveria escrever outra coisa? N menos 1 ou outra coisa? Qual o chute que vocês dão? Ixi. Se você olhar o teorema de Fermat, dá uma dica. O teorema de Fermat, o expoente é P menos 1. E da onde veio o P menos 1? A quantidade de elementos no U de P, que é o quê? A quantidade de elementos invertíveis. Então, que número que você acha que vai entrar aqui? Lembra que N não é primo necessariamente agora. E o que é esse P menos 1 aqui? É a quantidade de quê? De elementos invertíveis. E como é que eu conto a quantidade de elementos invertíveis em Zn? Φ de N. Então aqui o expoente é Φ de N. Por isso que o teorema de Euler é uma generalização do de Fermat. Por quê? No caso em que N é primo, quanto dá o Φ de N? N menos 1. É o teorema de Fermat. Ou seja, o teorema de Euler ele já engloba o de Fermat. Isso vale para qualquer N, primo ou não. E no caso em que é primo, já afirmo que o Fermat já tinha afirmado. Então você não precisa ter os dois teoremas, basta ter o de Euler. Ele já engloba o de Fermat. Perceberam isso, pessoal? Muito boa. Ou seja, exatamente isso é legal de perceber. O Fermat havia percebido que quando P é um número primo, então A elevado ao P menos 1 é congruo a 1. Mas o Fermat não conhecia a função φ de Euler porque ela simplesmente não existia ainda. O Fermat não falava de elementos invertíveis simplesmente porque não existia ainda. Provavelmente o Fermat percebeu isso aqui testando tentativa e erro. Ele foi percebendo padrões em alguns números e anunciou isso aqui, mas ele não tinha uma demonstração. E aí o Euler, estudando isso aqui, percebeu que na verdade não tem nada especial no P-1 em si. Ele percebeu que isso aqui era válido para a quantidade de elementos invertíveis. A partir daí, o Euler definiu elementos invertíveis, definiu a função φ de Euler. Ou seja, desculpa rapidinho, tudo que a gente estudou nesse capítulo e no anterior foi criado para demonstrar esse teorema aqui. Ou seja, cronologicamente, o primeiro que surgiu foi o teorema. E aí o Euler falou, pô, como é que eu vou demonstrar agora? Então eu preciso desse elemento, desses elementos. E aí foi trazendo os elementos. Elementos invertíveis, função φ de Euler. Vamos demonstrar então o teorema de Euler? Vamos fazer comigo? Façam comigo aqui, por favor. Quero tanto que vocês acreditem em mim que é só uma imitação, que eu vou realmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou adaptar, claro, precisa fazer as adaptações necessárias, né? Então vamos lá. Primeiro, N é um número natural, não necessariamente primo. Então eu vou trocar aqui, ó. Já repararam que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então aqui eu vou trocar o P por um N qualquer e vou tirar a hipótese dele ser primo. Então precisa ser primo. Beleza. Então, para me adiantar a vida, ó, já vou começar a andar aqui. Todo lugar que tem P eu vou trocar por N. Todo lugar que tem P eu vou trocar por N. Então aqui N, N. Onde mais? Vai me ajudando a achar os P's aí para trocar por N. Aqui N, aqui módulo N. Certo. Agora vamos continuar então, ó. Isso aqui continua sendo verdade, como A e N são primos relativos. O MDC é igual a 1, logo A invertido em N, show de bola. Logo existe o inverso, show de bola, dá 1. Agora aqui, o I e o J não vai mais de 1 até P-1, porque eu estava indo até a quantidade total de elementos em U de P, no caso agora é U de N. Então tem que ir de 1 até quanto? Isso, muito bem, até o φ de N. Porque são φ de N elementos. Sim ou não? Isso. Aí eu monto a função do mesmo jeito, é a mesma função. Provo que ela é injetiva do mesmo jeito. Logo ela é sobrejetiva do mesmo jeito. Logo, os conjuntos de imagens são iguais, só que eu não vou de 1 até P-1, eu vou de 1 até φ de N. Então,
Aqui é N. E aqui vai até o φ de N. Muito bem, aqui vai até o φ de N. Ou seja, aqui é 1, não era pra ter trocado não, obrigado. Ou seja, a demonstração do teorema de Euler é a mesma ideia da demonstração do teorema de Fermat. Só que ao invés de eu ter particularmente um primo, cuja quantidade vai dar p menos 1, eu tenho n qualquer e troco essa quantidade aqui, o p menos 1 pelo φ de n. Olha, se o Fermat era um típico matemático e é o que parece, porque ele fez muitas coisas para matemática, não, ele ia ficar felizaço. Felizaço. Porque na verdade, eu não sei esses detalhes da história, mas possivelmente não foi o Fermat que fez essa demonstração, nem do dele, ele não fez a demonstração do dele. Mas ele não. Ele só enunciou. Quem fez a demonstração do dele eu não tenho certeza, mas provavelmente foi o próprio Euler. O Fermat provavelmente chegou a essa conclusão aqui só por testando, assim, intuitivamente, jogou lá, deve valer para todo o P' também. Isso. Não, tenho certeza não, uma suposição minha. Isso aí. Pessoal, então repara, olha só, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, troquei os P's por N e troquei P-1 pelo φ de N. E veja que a mesma argumentação, o mesmo argumento nos dá o teorema de Euler. Show de bola, hein? Não, só falta o corolário. Lembra? Tinha um corolário ainda? Oi? Não, só tem o corolário e acabou. Dúvida, pessoal, aí na demonstração do teorema de Euler? Ah, não, antes do corolário, vamos fazer um exemplozinho também, né? Poxa. Agora, cadê aquele do exercício? E aí, pessoal, determine o último algarismo de 17 elevado a 3, 2, 1, 4. Não sei nem falar esse número. Vamos ver. Aqui é 11.831 milhões. Ah, tá trilhões. 17 elevado a quantos, pessoal? 321 trilhões, 456 bilhões, 831 milhões, 11.123. Qual é o último algarismo disso? O expoente eu não sei se é primo, não. Eu quero saber o último algarismo, portanto eu quero saber o resto na divisão por 10. Por isso eu quero saber, isso é côngruo a quanto módulo 10, não é? Vou usar, exatamente, o teorema de Euler, ó, pelo teorema de Euler, segue que, façam comigo aqui, por favor, pessoal. O A, quem está fazendo o papel do A é o 17. O N é 10. Eu quero saber a congruência módulo 10. É ou não é, gente? É. Sim ou não, pessoal? Sim. Beleza. Quanto é φ de 10? Ah, você vai se lembrar do teoreminha que nós vimos. O φ de 10 é o φ do 2 vezes o φ do 5. Muito bem. 4, né? Que é 1 vezes 4. E daí, pessoal, o que saber que 17 elevado a 4 é côngruo a 1 ajuda para calcular o quanto isso aqui é côngruo? Exato, eu vou procurar o múltiplo de 4 mais perto desse número aqui. Ou seja, eu vou dividir esse número por 4. Mas ele é gigante, né? Calculadora sim. Ah, não. Aí você vai usar seus truques de matemática, ó. Não, pessoal, calma, olha só. Vamos usar os truquezinhos de matemática? Olha só. Vamos pensar aqui comigo. Um número que termina em 23, vocês concordam comigo que ele termina numa centena mais 23? Ah, vamos usar os truques. Um número que termina numa centena, eu não faço ideia de quem seja exatamente, mas eu sei que é aquele que estava lá antes, vezes 100. Não é isso? 2 centenas é 2 vezes 100, 3 centenas, 3 vezes 100. 1.100 são 11 centenas, 11 vezes 100. Então é esse negócio todo aqui que eu não quero ler, que é grandão, vezes 100. Certo? E o 23? 20 mais 3. Eu quero escrever um mais próximo do múltiplo de 4. O múltiplo de 4 é mais próximo de 23, é o 20. E daí que isso é útil? Agora acabou, agora é correr para o abraço. Por quê? O 100 a gente reescreve como 5 vezes... Não, estou interessado no 4, né? Escrevo como 5 vezes 4. Não, 5 vezes 4 não, 25 vezes 4, né? É o 100. E o 20 eu escrevo como 5 vezes 4.
E agora, o que que eu vou fazer? Vou separar só o 3 ali. Então aqui é o seguinte, ó, o expoente 3 eu deixo aqui, e o restante eu deixo aqui. Entendeu o que eu fiz? Separei nas 2 potências, ó, certo? Agora esse aqui eu posso colocar o 4 em evidência. Então vai ficar esse negócio todo aqui, vezes 4. Então não me importa quanto que dá esse negócio vezes 25 mais 5, mas eu sei que é alguma coisa vezes 4. Isso é o que importa. E aí eu uso aqui propriedade de potenciação, então vai ficar 17 elevado a 4 elevado a esse expoente grandão aqui, que eu nem sei que número é exatamente. Pode, pode, pode. Tchau, boa noite. E quanto dá o 17 elevado a 4? Quanto dá 17 elevado a 4 na congruência módulo 10? Muito bem. Então 17 elevado a 4 é congruar. Hum, exatamente. Quanto que dá 1 elevado a este número grandão? Dá 1. E quanto que dá 1 vezes 17 elevado a 3? 7 elevado a 3. Certo? E eu tô na congruência módulo 10. 17 é congruo a quanto no módulo 10? A 7. Nessa 7 elevado a 3, que dá 243. Não, a gente já fez essa conta uma vez, não é? Que é equivalente a quanto módulo 10? 3, né? É o último algarismo, né? Ou seja, pergunto para vocês, qual é o último algarismo de 17 elevado a 321.456.031.011.123? 3, você sabe o último algarismo desse número. Que com certeza é um número muito, muito gigantesco. Desculpa, rapidinho antes das perguntas, rapidinho, antes da pergunta de vocês. Viram como foi útil o teorema de Euler? Reduziu o problema de calcular essa potência para calcular elevado a 3.